Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, todos esses amigos queridos que estão aqui conosco nesta hora, queremos agradecer a sua presença e queremos pedir a Deus e a Jesus para que você seja fortalecido no amor do Cristo, que você tenha força, coragem, disposição e muita vontade de superar as suas dificuldades e caminhar adiante com muita esperança. Estamos vivendo este momento para poder agradecer a Deus a vida que temos. Se estamos aqui nesta hora, é porque precisávamos estarmos aqui nesta hora para fazer o melhor possível em benefício de nós mesmos e dos outros. Então, que estejamos em paz, que tenhamos tranquilidade, serenidade, esperança e amor. E nesta hora, eu peço por você, pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus parentes, pelos seus vizinhos, por todas as pessoas que estão nos seus pensamentos, que estão nos meus pensamentos, que Jesus possa amparar a todos nós e que esta gratidão de amor possa chegar ao seu coração. Nós hoje viemos fazer essa reflexão nesse momento para trazer a cada um esse conforto espiritual que cada um está necessitando. E que nesta hora que nós estamos nos ligando ao alto para pedir a misericórdia divina, que nos ampare nesse instante, que nós possamos receber no nosso coração. Assim nós vamos fazer uma prece para iniciar a nossa reflexão deste momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós que estamos em dificuldades, agora, enquanto necessitarmos, e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que Maria Santíssima nos abençoe, que nós possamos ficar nesses momentos na sintonia com o nosso Criador, para fortalecer as nossas energias, para que nós possamos ter forças para superar tudo que encontrarmos pelo caminho, levando para o nosso coração a força do amor, da paz e do bem. Que Jesus nos ampare. Nós hoje trouxemos aqui uma mensagem para a gente refletir com a vida de Paulo de Tarso. Vamos ter esse momento para falar sobre ele. Algumas coisas, porque tudo é muito grande, mas nós vamos falar algumas coisas. Então vamos iniciar pelo nome de Saulo, que passou a Paulo. O que significa Saulo? A palavra Saulo, ela é de origem hebraica, vendo de Saul, que passou a ser Saulo na literatura grega. O significado do nome Saulo é aquele que foi muito desejado, que foi pedido insistentemente, aquele que foi conseguido por meio da oração. Vejamos o nome de Paulo. Como é que ficou sendo o nome de Paulo? A palavra Paulo, ela é de origem latina, ela é romana e deriva do sobrenome Paulus, ou Paulus, que significa pequeno ou humilde. Então, aquele Saulo que nós conhecemos, né? Altivo, arrogante, autoritário, dominador, perseguidor, cruel, conhecedor das leis, defensor da lei mosaica, cumpridor do dever de acordo com aquela lei que ele aprendeu, que ele conheceu e que ele sabia tão bem como é que ela funcionava. Ele era cumpridor do dever de acordo com aquela lei.
um ferrenho defensor desta lei, uma inteligência ímpar, um verdadeiro notável saber, tinha um conhecimento amplo, vasto, mas ao encontro com Jesus, quando ele se encontrou com Jesus, ele modificou toda a sua vida e ele passou a ser Paulo, que significa pequeno e humilde. Então, daquela grandeza toda, material, daquele conhecimento todo, aquele conhecimento espetacular, aquele conhecimento ele manteve nele. Mas só que em vez de andar para aquele lado que ele estava andando, ele passou a andar para o outro lado, que ele ainda não tinha percebido. E ele só percebeu isso quando se encontrou com Jesus. A partir daí, então nós vamos refletir. Vamos refletir a importância da inteligência. Vamos pensar, é importante ser inteligente? Sim, é muito importante. Mas para que serve a inteligência? Hoje, nos nossos dias, a gente só fala, as pessoas são muito inteligentes, as crianças são muito inteligentes no nosso momento. Muito inteligentes são as crianças, muito inteligentes. Todo mundo olha para a inteligência com aquele olhar assim de veneração, porque é muito inteligente. Mas precisamos pensar para que lado está indo essa inteligência que a gente tanto fala. Bom, às vezes os pais ou as mães falam: meu filho é muito inteligente. Isso é uma coisa que nos alegra a todos, mas precisamos pensar para que lado está caminhando essa inteligência. E nós, no momento que nós estamos vivendo, nós estamos vendo que muita inteligência se faz presente no mundo. Mas muitas dessas inteligências estão causando grandes problemas para o mundo. Então, nós precisamos perceber isso. Essa inteligência que está sendo usada, para que lado estão sendo usada a inteligência? Então, cá entre nós vamos pensar o que estamos fazendo com a inteligência que temos. O que estamos fazendo com a inteligência das nossas crianças, que nós dissemos que elas são muito inteligentes. Mas o que é que estamos fazendo com elas? Estamos preparando elas moralmente para que elas possam realmente utilizar essa inteligência para o bem? Ou nós estamos só apenas cultuando a beleza da inteligência na questão material e não estamos nos preocupando na questão moral? Precisamos pensar. O dinheiro é importante, muito importante. Mas o que estamos fazendo com o dinheiro? Precisamos pensar. O dinheiro está sendo utilizado para auxílio nosso e de alguém? Ou nós estamos apenas acumulando dinheiro? O que temos feito com esse dinheiro? E a vida é importante? Mas é claro que é. Muito importante. É a mais importante de todas as coisas que existem. Mas o que estamos fazendo com a nossa vida? O que é que estamos fazendo com ela? Vamos pensar sobre isso. E aí nós vamos percebendo, diante essa pessoa, esse ser maravilhoso que é Paulo de Tarso, nós estamos conversando um pouquinho sobre ele, vamos pensar, vamos relacionar essa nossa situação em termos materialistas e espiritualistas. Como nós estamos vendo a questão material e como nós estamos vendo a questão espiritual. Então, falando um pouquinho mais de Paulo, nós vamos dizer o seguinte, que na verdade, desde o seu nascimento até o aparecimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, conforme relatos do livro dos Atos dos Apóstolos, há pouca informação sobre a vida de Paulo. Muito pouca informação. Embora não se saiba por certo quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém
sob o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel, neto de Hillel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava o aramaico, era herdeiro da tradição do farisaísmo, estreito observador da lei e mais avançado do judaísmo do que seus contemporâneos naquela época. Então, considerando todos esses aspectos, pode-se afirmar que sua família possuía alguns recursos e desfrutava de posição proeminente na sociedade. O apóstolo Paulo possuía cidadania romana, isso é, ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento. Provavelmente, essa declaração indica que sua cidadania foi herdada de seu pai. Estima-se que naquele tempo, pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuíam cidadania romana. 2/3. Não se sabe ao certo como o pai do apóstolo conseguiu tal cidadania. Algumas pessoas importantes e abastadas conseguiam comprar a cidadania. Outras conseguiam tal cidadania ao prestar algum trabalho relevante ao governo romano. A cidadania romana concedia alguns privilégios, dentre os quais podemos citar a garantia do julgamento perante César, ser exigido no caso de acusação, imunidade legal dos açoites antes da condenação. Não poderia ser submetido à crucificação, que era a pior forma de pena de morte da época. Ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, o momento em que um inimigo declarado de Cristo transformou-se em seu apóstolo. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa do Cristo. Por outro lado, Paulo viu Cristo ressurreto e ouviu suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo que a base de sua afirmação sobre a legalidade do seu apostolado está fundamentada nessa experiência. Considerando que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 discípulos de Jesus, além de ter perseguido seus seguidores, a necessidade e importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente. Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente, como nós vamos perceber nesses dados aqui. Respondendo o chamado do Cristo, o primeiro aspecto da mudança na vida de Paulo, o apóstolo, pode ser percebido quando imediatamente ele responde à voz ao Cristo: Senhor, que queres que eu faça? Essa pergunta marcou o começo do seu novo relacionamento com o Cristo. E nós? Quando nós estamos dizendo que nós estamos indo para o cristianismo, nós estamos seguindo uma religião cristã, como é que nós estamos nos relacionando com Cristo? O que é que nós falamos para Ele? Como é que nós chegamos até Ele? E qual é essa nossa conversa com Cristo? Nós estamos realmente interessados em seguir o Jesus? Como é que nós seguimos Jesus? Qual é a nossa possibilidade de mudança? Porque quando nós vamos ao encontro de Jesus é porque nós já estávamos, como estava Paulo naquela época, saturado de todas aquelas coisas. Ele precisava ter uma mudança para ele. Porque senão ele iria continuando fazendo aquilo que ele estava fazendo, que ele achava que aquilo é que estava correto. Mas quando ele conheceu Jesus, ele mudou a rota da vida dele. E nós mudamos a rota de nossa vida quando nos encontramos com Jesus.
Qual foi o nosso momento? Vamos refletir. Qual é o nosso momento que nós nos encontramos com Jesus? E qual foi a nossa proposta a Jesus? O que é que nós falamos para Ele? Senhor, estou aqui para seguir o teu caminho. Eu quero me preparar para integrar esses teus trabalhadores, esses que estão trabalhando para o crescimento do amor na terra, do evangelho na terra. Será que nós estamos realmente trabalhando para isso? Não só com a palavra, mas com as ações. Não só com as ações, mas com os pensamentos. Nós estamos trabalhando para isso? E Paulo, ele saiu de Saulo, o perseguidor, para ser Paulo, aquele que se põe humildemente diante do Cristo. Então, Paulo, de perseguidor, como Saulo, passou a pregador, como Paulo, do Evangelho. A mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. Isso é realmente impressionante. Ele começou a pregar o Evangelho no mesmo lugar em que pretendia prender os seguidores do Cristo. Então, veja, ele foi lá para aprender. Mas aconteceu o contrário. Ele acabou chegando lá para pregar a mensagem de Jesus. A mudança da vida total que houve na vida de Paulo. Antes da conversão, Paulo de Tarso não aceitava a divindade de Jesus. Ele até acreditava que, ao perseguir seus seguidores como animais selvagens, tentando forçá-lo a blasfemar contra Jesus, estava fazendo a vontade de Deus. E certo dizer que ele via Jesus como um impostor. Após sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus era o Filho de Deus. É o Filho de Deus. O Paulo duro, o Saulo duro, rigoroso, ameaçador, violento de outrora, agora é esse Paulo convertido, que passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. Essas características ficam evidentes em suas obras. Então, nós vamos ver o encontro de Paulo com Ananias. Após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Também foi ali, naquela mesma cidade, que Paulo começou a sua evangelização. Não há informação detalhada sobre os primeiros anos do seu ministério. O que sabe é que o apóstolo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar um tempo na Arábia. A Bíblia não esclarece o que ele fez, nem mesmo qual o lugar específico da Arábia em que ele ficou. Depois, o apóstolo Paulo retomou a Damasco, onde sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para salvar a própria vida. Naquela ocasião, ele fugiu para Jerusalém. Nesse tempo, havia completado cerca de 3 anos de sua conversão. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, porém estava todo receoso com ele. Foi então que Barnabé se dispôs a apresentá-lo aos líderes dos cristãos. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente os judeus procuravam assassiná-lo. Por conta disso, os cristãos decidiram despedir Paulo, uma decisão confirmada pelo Senhor numa visão. Segundo o que ele próprio afirma, ele ficou somente 15 dias com Pedro. Essa informação se harmoniza com o relato que Paulo acabou deixando Jerusalém antes que pudesse encontrar com os demais apóstolos.
e também antes de se tornar conhecido pessoalmente pela igreja da Judéia. Porém, os crentes de toda aquela região já ouviam as boas novas sobre Paulo. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. É certo que Barnabé, ao ouvir falar da obra que Paulo estava desempenhando, solicitou a presença do apóstolo em Antioquia, na posição de um obreiro auxiliar. Após cerca de 1 ano, ocorreu um período de grande fome. Então, os crentes da Antioquia providenciaram contribuições para servir de auxílio aos cristãos da Judéia. Essas contribuições foram levadas por Paulo e Silas. Havendo completado sua missão, Paulo e Silas regressaram a Antioquia. Esse período foi essencialmente do ministério do apóstolo Paulo. Foi ali que sua missão de levar o evangelho aos gentios começou a ganhar força. Foi enquanto estava em Antioquia que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra da qual os chamara. Só então tiveram início as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para que a obra a que tenho chamado Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Em um determinado momento, devido ao crescente número de gentios na igreja em questão, a respeito da lei e dos costumes judaicos, surgiram entre os cristãos. Muitos cristãos judeus insistiam que os gentios deveriam observar a lei mosaica. Eles queriam que os crentes gentios se enquadrassem nos costumes judaicos, principalmente em relação à circuncisão. Para eles, só assim poderia haver igualdade na comunidade cristã. O apóstolo Paulo identificou esse movimento judaizante como ameaça à verdadeira natureza do Evangelho da Graça. Por isso, ele se posicionou claramente contra essa situação. Diante dessa circunstância, o apóstolo Paulo repreendeu Pedro publicamente. Pedro havia se separado de alguns crentes gentios a fim de evitar problemas com certos cristãos judaizantes. Esse também foi o pano de fundo que levou o apóstolo Paulo a escrever a epístola de advertência aos Gálatas. Nesta época, ele apresenta com grande ênfase o tema da salvação pela graça, mediante a fé. Então, podemos dizer que esse acontecimento foi a primeira crise teológica da igreja. Para que o problema fosse solucionado, Paulo e Barnabé foram enviados a uma conferência com os apóstolos e anciãos em Jerusalém. O concílio decidiu que, de forma geral, os gentios que se convertessem não estavam sob obrigação de observar os costumes judaicos. Então, nós percebemos aqui que foi um acolhimento a todos, né? Mais adiante, nós vamos percebendo no texto que diz o seguinte: além disso, provavelmente o apóstolo Paulo foi preso algumas vezes por um período muito curto de tempo. Como exemplo, em Filipe. Ao falar sobre suas próprias prisões, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim.
eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, muito mais do que eles, em prisões, muito mais em perigos, de morte, muitas vezes. Ele está falando sobre essa questão das prisões. Então, depois do martírio, novamente Paulo foi preso em Roma. E desta última vez, ele acabou sendo executado pela mão de Nero por volta do ano 67 ou 68 depois de Cristo. Tudo isso indica que as epístolas pastorais documentam situações não historiadas em Atos. Testificam sobre a viagem do apóstolo Paulo à Espanha. A tradição cristã conta com a morte de apóstolo Paulo ocorreu junto à estrada de Ostia, fora da cidade de Roma. Ele teria sido decapitado. Talvez o texto que mais define a biografia de Paulo, apóstolo, seja exatamente esse. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E um texto de Paulo que vai trazer para o nosso coração essa luta de amor, de evangelização, de cristianismo que ele trouxe ao coração do mundo. O amor é paciente e bondoso, nunca invejoso ou ciumento, nunca presunçoso nem orgulhoso, nunca é arrogante nem egoísta, nem tampouco rude. O amor não exige que se faça o que ele quer, não guarda rancor e dificilmente notará o mal que os outros lhe fazem. Nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Se você amar alguém, será leal para com ele, custe o que custar. Sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele, sempre se manterá em sua defesa. Há 3 coisas que perduram: a fé, a esperança e o amor. E a maior destas coisas é o amor. Paulo de Tarso. E essas frases também são dele. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tudo posso naquele que me fortalece. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E nós vamos encerrar a nossa reflexão de hoje trazendo esse poema de Alta de Souza, que fala: sempre Jesus. Não te detenha. Segue, alma querida. Vá o próprio caminho em sombra e vento. Resguarda o coração tranquilo e atento. Enriquece de amor o chão da vida. Não te amargure o temporal violento que invade a terra em fúria desmedida. De esperança a esperança, e lida em lida, dissipará a angústia e o sofrimento. Segue, plantando bem por onde fores, deixando ao tempo o fel das próprias dores. Por mais que a provação te envolva a estrada, além da imensa noite espessa e fria, Cristo é o divino amor do novo dia, anunciando a nova madrugada. Então, queridos irmãos, queridos amigos, você que está aqui conosco nesta hora, que as bênçãos do Senhor te amparem, que esta fala sobre Paulo de Tarso lhe dê um ânimo para se modificar, para trazer para o seu coração o que de melhor tiver no seu caminho, para que saiba escolher, que na hora da dúvida não busque aquilo que vai lhe prejudicar, busque aquilo que vai te fortalecer no amor do Cristo, espiritualmente, moralmente, porque às vezes as coisas vão nos ajudar materialmente, mas vão nos prejudicar espiritualmente. Então, que você saiba escolher. Por um movimento qualquer, você acaba mudando
o roteiro da sua vida. Você ia para um lado, mas por um segundo, porque você se desligou numa hora, você entrou por um outro caminho, que talvez, se você tivesse pensado um pouco mais, você não teria entrado. Então, que você possa receber do mais alto esse esclarecimento na hora que tiver que tomar uma decisão, que tome uma decisão acertada, que vá para o caminho do bem, que vá para o caminho da luz, que vá seguir Jesus, que vá construir-se enquanto espírito aqui na Terra, trabalhando para o seu progresso, você possa realmente construir o bem. Então, que Jesus vos abençoe, que haja muita união na sua família, que haja muita paz no seu coração, que haja muita esperança, que tudo isso que a gente leu aqui e mostrou possa trazer para você uma reflexão de muito carinho, de muito amor, e que você possa procurar o caminho da paz. Assim nós vamos orar a Jesus, encerrando esse nosso encontro de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, Mãe Santíssima, derramai sobre todos nós o teu manto azul, e que essas flores benditas que aqui vêm possam ir a teu lar, acalmar, orientar, perfumar, enobrecer, trazer tranquilidade. Que esses remédios que aqui vêm, que eles possam lhe curar de todos os males físicos e espirituais, que Jesus possa estar presente em sua vida. Que este perfume possa trazer para você o entendimento e a compreensão, a esperança e a fé em Cristo. Que Deus Todo-Poderoso possa fortalecer a toda a humanidade no bem, e que aqueles que desejam o mal, eles possam compreender que o bem vence em qualquer circunstância e que o bem vencerá. Que o bem é a força de luz, é a força de Deus, é o propósito de Jesus no coração de cada homem. Então nós agradecemos a Jesus e pedimos por todos, para que tenhamos muita serenidade e amor. Muito obrigada a você que ficou conosco até esta hora e que possa se fortalecer na luz do Divino Mestre, Jesus. Muito obrigada, muita paz em seu coração, muita harmonia, muita serenidade, muita esperança. Até a próxima, se Deus quiser.